Bom dia, tudo bem? E aí? Tudo na paz, gente? Ontem não consegui fazer, como eu expliquei para vocês lá na lista de transmissão, mas eis que hoje, né, dia 30/6 de 2023, estamos aqui, firmes e fortes, né, para poder falar um pouquinho, né? Hoje eu vou ler para vocês o devocional que eu tinha feito, né, aquele dia, e eu acho que é muito importante. Eu leio isso porque essa parte eu estava lendo na Bíblia, tá lá em Romanos 1, no versículo 28. Só que quem puder ler o capítulo inteiro de Romanos 1 é bom, porque você consegue entender melhor assim o contexto, né? Eu vou dar uma resumida aqui, mas eu fiz um contraponto aqui com as coisas, né? De coisas que o Senhor abomina na humanidade, né? Porque o que acontece? Hoje a gente pensa muito, né? Que tudo, né? Deus, o negócio é ser feliz, é em volta só daquilo, né? Ser feliz a qualquer preço, ser feliz a qualquer custo. O importante é a gente estar feliz, o importante é a gente estar bem, né? E as coisas não funcionam bem dessa forma, né? Porque assim, não que o Senhor queira que nós sejamos tristes ou que nós tenhamos, né? Vivemos depressivos ou só com peso, só com dor. Não, muito pelo contrário. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez, o Senhor nos trouxe, né? Criou não, né? O Senhor nos criou lá atrás para uma finalidade. Vamos colocar assim, né? Pra gente ter relacionamento direto com Ele. Aí veio o pecado adâmico, né? Tudo que aconteceu e nós acabamos, né, escravizados. E aí, graças a Jesus, né, que veio e nos libertou disso, nós temos hoje uma liberdade em Jesus que nós podemos viver. Então, a gente pode voltar, né? Nós podemos voltar a nos relacionar com Deus, a experimentar a boa e perfeita obra dele. Nós temos hoje livre acesso, né, aos milagres que nós podemos presenciar, né, acontecendo em nosso meio. Nós temos poder através de Jesus, né? Por quê? Porque isso nos é conferido através realmente da justificação que ele fez por nós na cruz. Né? Então, quando a gente entende esse tipo de coisa e acolhe essa verdade e se sustenta nisso, a gente começa a ver coisas sendo transformadas em nossas vidas. Só que durante esse processo, infelizmente, na própria palavra diz, né, que muitos apareceriam assim para nos enganar, para nos colocar realmente a dúvida naquilo que, mas isso não tem nada a ver, mas isso aqui tá tudo certo, isso aqui tá tranquilo, né? Nossa, já tá exagerando. E essas sutilezas, imagina, né, gente? Vamos colocar aí. Nós estamos em 2023, né? Nós mudamos o calendário, foi mudado, né, depois de Cristo. Então, de 2023 anos para cá, se em 10 anos, em uma década, nós já vimos uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de humanidade tão grande, né? E, infelizmente, essa mudança, claro, nós tivemos coisas muito benéficas, mas também nós temos coisas aí que são extremamente degradantes na moral, na ética, fisicamente, né? Nós vamos colocar aí os alimentos, todas as coisas, né? E eu não tô nem falando de uma década. Então, assim, se a gente for parar pra pensar nesses 2000 anos, vamos colocar aí, nesses 2023 anos em que as coisas vêm, né, se movendo, a força que a humanidade, a força que o inimigo tem para poder derrubar e destruir essas palavras de vida eterna que nós temos. Então, a gente está o tempo todo, eu falei isso para vocês esses dias, né? O tempo todo a gente está contra a maré. O tempo todo. Então, assim, nós temos sim a liberdade, o que eu quero dizer, porém, na palavra também nos diz que nós vamos ter aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo por nós. E a gente tem que continuar firme. Então, o que com tudo isso eu quero dizer? O Senhor nos criou sim para ter uma vida livre, uma vida leve, uma vida feliz, uma vida tranquila. Mas o propósito, né, da nossa existência é nos relacionarmos com Ele, né, e fazer aquilo que é da vontade dele, do propósito dele para nós aqui. Nós não viemos aqui para viver só por nós viemos aqui para viver por Ele, para Ele, né? E Ele nos permite ter a vida que nós temos hoje.
Ele nos permite, né? Ele me permitiu, vou falar por mim, ser mãe. Ele me permitiu gerar filhos. Ele me permitiu casar. Ele permitiu com que eu fizesse a minha família. A minha família, ela é sustentada, ela tem como base e princípio a palavra de Deus. Então, dentro disso, é onde eu desenvolvo a vontade dele, né? Então, eu nasci, eu fiz, beleza, eu passei por um processo terrível quando, né, tipo, na minha adolescência, na minha juventude, e assim, o tempo todo, por mais que eu não estivesse com Deus, ele estava comigo, e ele está conosco durante toda a nossa trajetória. E aí ele nos permite viver, ele nos dá acesso, ele vem e nos preenche com essas coisas, mas tudo que eu tenho hoje, nada é meu, é tudo dele. Então assim, por exemplo, o Michael é meu marido, mas o Michael não é meu. Eu não tenho domínio, por mais que nós dois, né, sejamos uma só carne, né, uma só ali alma, né, vamos colocar, uma só alma não, uma só carne, né, porque aí também não dá. Mas a gente é unificado em Deus, eu não posso simplesmente falar o Michael é meu. Não, o Michael não é meu. Assim como os filhos, por mais que eu tenha gerado os meus filhos no meu ventre, os meus filhos não me pertencem. Eu gerei os filhos para Deus. Então, os bens, as coisas que eu tenho, o Senhor me proporcionou ter. Me deu vida, me deu saúde, me deu inteligência, me deu força, me deu sabedoria, me deu vontade, né? Me deu trabalho. E assim o Senhor me fez para que eu pudesse ter essas coisas que me geram prazer, que me geram alegria, que me geram contentamento, que preenche o meu coração, né? Só que hoje, se a gente for olhar a nossa vida, né? Olhar assim, a gente se vê muito cheio de iniquidades, de coisas ruins, assim, né? Não dá pra gente dizer que assim, ah, não, a gente não vive, por quê? Eu tava lendo esse versículo, esse capítulo aí de Romanos 1, o 28, né, principal, mas depois eu falei, leia o capítulo inteiro de Romanos. Aonde ele fala aqui, né, que nós, né, que as pessoas estão cheias do quê? Cheias de impurezas, né, cheia das coisas ruins, das injustiças, né? E aí eu fiz um contraponto aqui, pegando tudo isso aqui que o Senhor reprova, né? Ó, vou ler aqui Romanos 28. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de dois pontinhos, que eu tô colocando os dois pontinhos, não tá na Bíblia, porque eu quero falar aqui. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, gente, ó, presta atenção nisso aqui. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Nós, na nossa forma natural de pensar, a gente já pensa de forma reprovável, a gente já pensa de forma pecadora, né? Por isso que a gente precisa do domínio próprio, do pensamento que a gente pede, assim, o domínio próprio para o Espírito Santo. A gente precisa de ser intencional em pensar em Cristo, porque a nossa própria natureza, ela é reprovável dentro dos nossos pensamentos. E aqui é como assim, Deus tentou o tempo todo, né? E o Senhor tenta com a gente o tempo todo, que a gente ande ali, né? Domínio próprio, intencionalidade realmente em estar buscando os desígnios bondosos, valiosos dele, preciosos dele, porém a nossa mente, ela tá sempre lutando ao contrário. Nesse momento é como se Deus soltasse, né? Como ele falou aqui. Ele entregou. Ele não foi e ele só entregou, tipo, algo puxando, entregou. Eu, como humanidade, puxando a minha razão, a minha certeza, a minha, né, o que eu quero acreditar, o que eu quero fazer, a minha carne puxando aqui, Deus simplesmente soltou pro meu pensamento. E olha só o que deu. Aí vem aqui e fala, nananã, deixa eu só pegar onde eu parei aqui. Reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte, né? Aí eu falei dois pontinhos de injustiça. O que é injustiça? A injustiça, ela é falta de justiça, ação injusta, é um julgamento contrário, né, àquilo que é justo.
E o que Deus espera de nós? Deus espera de nós a justiça. Ele espera que nós sejamos justos. Quando as nossas ações elas são justas, o coração de Deus se alegra. Ele espera um julgamento equilibrado. Ele espera um confronto feito através da justa palavra dele. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente busque conhecimento na palavra, porque ela é a justiça, né? Outra coisa que nós acabamos entrando nos pensamentos reprováveis, né? Que Deus reprova esse tipo de pensamento. É o pensamento de maldade, né? Maldade. O que é a maldade? É a qualidade de uma pessoa má. Alguém que faz crueldade, perversidade, né? E aí entra assim, mas aí se falar, beleza, crueldade, perversidade. Tô tranquila nisso, né? Não sou uma pessoa cruel, acho que eu sou uma pessoa boazinha. Então vamos ver aqui, dentro da crueldade, o que é? Crueldade, entram as palavras de maldição que a gente lança sobre a vida das pessoas. Dentro de uma crueldade, uma pessoa que despreza a outra pessoa. A crueldade, ela fala da vida e da intimidade de alguém que confiou a vida a você, né? Será que a gente não é cruel? Entregando, falando da vida das pessoas. A crueldade, ela também entra num abuso, né? Pode ser o abuso físico, o abuso mental, o abuso sexual. Isso é cruel, isso é ser perverso, né? Isso está dentro da maldade que está no coração da humanidade, está no meu coração, está no nosso coração. É contra isso que a gente tem que lutar o tempo todo. E às vezes a gente fala assim, mas nossa, não tem nada a ver, eu só vou falar, eu só vou, sabe? Tipo, essa questão também da injustiça e da justiça. Não, imagina, eu sou super justa, não, porque eu dou pro fulano o que precisa. Mas a gente não percebe que a gente julga injustamente. Porque Deus não falou pra nós julgar e condenar alguém. Ele fala pra gente pesar. Claro, a gente pode julgar sim, é aquilo que eu já falei passado, né? A questão das vezes a pessoa tá praticando algo que é contrário à palavra de Deus. Isso a gente deve condenar, mas da gente julgar decisões, alguma coisa, cada um tem a liberdade para poder fazer esse tipo de coisa, cada um toma o rumo que quiser, né? Você exortar em amor, chegar e falar, olha, eu já passei por esse caminho é do mal, vai te levar à perdição, vai te fazer, entendeu? Pior do que você tá pensando. E isso aí é uma exortação saudável, né? E aí, ao contrário da maldade que a gente estava falando ali, que entra essa parte da crueldade, eu achei isso sensacional, né? Que fala sobre as coisas que a gente às vezes não pensa, e são coisas do nosso dia a dia, né? Falar da vida, da intimidade de alguém que confiou a vida dela a você. Às vezes a pessoa desabafou, a pessoa tá abrindo o coração, falando algo que dói na alma dela. E aí a pessoa chega depois e fala, nossa, fulana veio aqui e falou um babado, você não tem noção. Gente, isso é cruel, isso é ser malvado, isso é, sabe, isso além, claro, de ser fofoca, toda maledicência, toda essa parte, mas eu tô falando, pra ver a sutileza dessas coisas, né? E aí, ao contrário de ser essa pessoa má, é a gente ser uma pessoa bondosa. Essas são as qualidades que o Senhor espera que a gente tenha, né? É a qualidade de uma pessoa que faz o bem. É uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que traz palavras de bênção, que não trata cruelmente aqueles que confiam as suas dores e traumas a eles. Então é você ser ao contrário, é você acolher, é você aconselhar, é você amar, é você, sabe, buscar o contrário disso. Então tudo aquilo que a nossa natureza, como fala aqui, a nossa mente reprovável tenta fazer, no natural, a gente tem que buscar ser intencional em buscar exatamente ao contrário, porque tudo aquilo que está no mundo, eu já falei, nós com Deus nós somos contramão, não tem outro, não tem meio caminho, né? E a questão também da ganância, né? Ali ele coloca ganância. O mundo está tomado pela ganância. É uma ambição sem limites por riqueza, por honras, né? Por glórias. Sempre quer obter lucro e ganho em uma negociação. Seja qualquer custo, se torna, se seja de forma lícita ou não lícita, né? Então, isso aqui tudo, tá? Esses significados dessas palavras que eu tô falando, eu peguei no dicionário. Qualquer pessoa que entrar na internet pode digitar aqui que vocês vão conseguir ver. Isso mostra muito a nossa realidade, né? Então, assim, a ganância é uma ambição sem limites. Às vezes a gente fala assim, não, o viciado, normalmente ele não diz que ele é viciado. E a pessoa que está em pecado, normalmente
ela sabe, algumas vezes, né, que nem eu falo, quando os pecados são pecadões, né, vamos colocar, não existe tamanho de pecado, tá, gente? Só falo isso, só assim, de uma forma, às vezes a gente acha que os pecados são apenas roubar, matar, destruir, né, trair, enfim, não é só isso, né? E aí, no caso, a pessoa pega e nós, às vezes, estamos tão cegos, né? Sem limite, que a gente esquece de olhar. Uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que vai crescendo, ela vai galgando os degraus da vida, né? E aí ela vai esquecendo das coisas que Deus colocou para ela vai esquecendo que foi Deus quem deu, que foi Deus quem colocou. E eu vou falar assim, Deus não quer só que a gente reconheça que foi Ele que fez, porque Deus não tem um ego ferido. Deus não precisa que eu fique lá massageando o ego dele. Ai, Jesus, obrigado, porque eu já estou desfrutando no iate. Ai, Jesus, obrigado. Claro que o Senhor quer que a gente seja grato e agradeça a Ele. Só que antes disso, Ele não quer só que eu desfrute, Ele quer também que eu viva a vontade dEle dentro daquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, porque eu falo, não tenho como dar dos outros. Mas eu teve uma fase na minha vida e eu pedi muito para Deus para que eu não fosse uma pessoa gananciosa, porque eu via as pessoas gananciosas e eu reprovava isso. E infelizmente eu me tornei uma pessoa gananciosa, porque eu comecei a ganhar dinheiro, tal, e tava gostoso, tava bom, e eu tava ganhando super bem no meu trabalho. E eu já contei aqui em alguns, lá no começo do meu devocional, né, acho que uns 2 anos, um ano atrás, eu contei isso, mas eu vou contar de novo bem rapidinho só para falar sobre essa questão da ganância. Eu pedi muito a Deus, né? A gente estava pedindo muito a Deus a nossa casa na praia e tal, e o Senhor nos deu isso, né? E fora isso, outras possibilidades que a gente teve de viagem e tal, de coisas que nós fizemos. E isso foi me deixando mais ambiciosa, porque eu falava assim, uau, tô tendo, o ter. E infelizmente essa ambição me cegou no ser. Ser uma mãe mais presente. Eu sempre fui uma boa mãe. Eu considero isso. Hoje, graças a Deus, a minha maternidade foi curada, mas ela já foi ferida um dia. Que eu me achei uma péssima mãe, que eu me achei uma mãe, nossa, que abandonava o meu lar. Não, mas eu parei e analisei. Claro, errei em muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, nada que causou um dano, né? Muito grave, mas por quê? Porque eu fui obediente na hora que o Senhor me direcionou para poder parar. Isso eu dou toda a honra, toda a glória a Ele por isso, né? Mas a ambição, às vezes, ela faz com que você queira realmente, sabe, crescer e ela te segue em alguns pontos, né? Então, é onde você acaba, às vezes, pela ganância, você acaba abandonando joias preciosas que o Senhor tem depositado na tua vida. Por exemplo, a família, né? A ganância, ela faz com que a gente perca a família, muitas vezes. Os nossos maridos, né? O nosso marido, os filhos. Por quê? Porque a gente está focado no ter, né? Na ganância, na riqueza sem limite, nas glórias, porque quem que não gosta de ser reconhecido? A gente busca o reconhecimento. Quem não gosta de sentar em mesas e encher, estufar o peito e pegar e falar assim, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Quem não gosta disso? Só que isso é um engano que entra na nossa mente, porque assim nós não vamos ser medidos aqui na Terra por nós mesmos, né? Seres limitados, que só olha aqui no visual, e é no visual que a gente mede, julga, né? Faz tudo isso aqui que tá aqui, né? Tem maldade sobre a vida das pessoas, tem a ganância sobre a vida das pessoas, a gente mede por aquilo que a pessoa tem. Muitas vezes pelo que a pessoa tem, né? E nós não vamos ser medidos dessa forma. O Senhor vai nos medir pelo que nós somos. Né, pelo que nós somos perante Ele, por aquilo que Ele nos pediu para fazer, e tudo que Ele nos pede para fazer normalmente não é material. É claro que a gente precisa do material, mas não é. Pode reparar, é amar o próximo, é cuidar, né? É estar presente, é dar atenção, é ensinar o caminho que deve andar, né? É passar por esse caminho, é ser um bom exemplo. Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Porque a ganância, ela é terrível, né? O que acontece? Nós temos que ter, aí você fala assim, ah, mas eu não posso ser ambiciosa. Nós temos que ter uma ambição com limites, né? Quando nós temos uma ambição com limites, nós buscamos um crescimento, né? E não buscamos a glória para nós mesmos.
problema que, né, eu falei, da gente sentar nas mesas e, estufar o peito, e nossa, porque eu sou, nananã. Não precisa ser um falso humilde de dizer, eu sou uma pobre, infeliz, que não tenho nada, só pra você poder transparecer algo pra alguém. Não, de forma alguma. Tipo, nossa, graças a Deus tenho conquistado coisas, mas o Senhor tem me capacitado, tô buscando, tô isso, tô aquilo, mas assim, nós aqui sabemos como funciona o orgulho e a ganância dentro do nosso coração, né? E são coisas bem sutis. Então, assim, você ter uma ambição com limite é você buscar uma glória que não é pra você. É você buscar algo que realmente você precisa, não é algo pra mostrar pra alguém que você pode ou pra competir com alguém, né? Por exemplo, eu até coloquei aqui, não enlouquecer se perder alguma negociação, né? E andar dentro da lei. Isso também tá escrito no dicionário, tá? A gente não enlouquecer se perder alguma negociação. Eu conheço pessoas que, meu Deus do céu, sabe? A pessoa não sabe perder. É um desespero, é uma competitividade, é algo dentro de si, e assim, principalmente quando envolve dinheiro. Meu Deus do céu, perder uma negociação é a morte, entendeu? É maldição para a vida da outra pessoa, é desejo de morte para outra pessoa, né? E isso aí não faz parte, isso aí é ser uma pessoa ambiciosa, tipo assim, tá bom, vamos pra próxima, né? Tipo, não que, tô perdendo, tô levando a cabeça, não tenho que corrigir ou não tenho que chamar atenção. Claro que tem que examinar, tem que ver. Aí olha bem as mesas que você tá sentando, o tipo de pessoas que você está se relacionando, para quem você está abrindo o teu coração, né? Para quem você está entregando chaves da tua vida muitas vezes, né? Chaves de negociações, chaves de casa, chaves de coisas, né? Onde você senta e essas pessoas acabam passando a perna em vocês, né? Na gente, em alguma coisa. Né, e andar dentro da lei. Isso é o princípio de uma pessoa que tem uma ambição, mas uma ambição com limites, não é uma pessoa gananciosa, porque normalmente a pessoa gananciosa, ela tende a dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho, porque tipo, não aguento pagar tanto imposto, vamos pedir um recibo, vamos fazer alguma coisa. E isso é o quê? Isso é ganância? Porque se a gente tá pagando assim, é gostoso? Não é gostoso, gente. Eu também, todo mundo paga imposto. Só que a palavra diz, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Né? Então, assim, o Senhor nos orienta a fazer isso. Então, beleza, tem que pagar imposto? Se eu tô pagando muito imposto, eu tô ganhando muito. Eu falo, dói menos quando a gente pensa assim. Né? Eu poderia não estar pagando nada de imposto, mas também não tá ganhando nada. Então, assim, beleza, não gosto das leis desse país. Ora, pede para Deus, Senhor, eu devo mudar de país para poder ter outras leis? Porque a lei vai ter em qualquer lugar, porque a lei é quem mantém a ordem, né? Então, assim, só que a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair em lugares, né, de erro, né? Então, assim, eu tenho mais coisas para falar, mas não vou conseguir falar porque entra em muita coisa e eu vou fazer em 2 partes. Aí eu faço hoje e segunda-feira eu faço o restante. Tá? Vou parar por aqui, porque senão fica um vídeo muito grande e eu quero orar com vocês e basicamente é isso. Eu creio que assim, todos sabem, né? Todos nós sabemos, mas eu achei que isso aqui chamou bastante atenção, a minha atenção, porque eu tenho que reforçar, eu tô falando pra mim, tá? Glória a Deus àqueles que não precisam reforçar isso aqui no coração, essas sutilezas que o inimigo coloca em nós, né? Da nossa carne, da nossa humanidade, né? Eu acho que assim, eu pelo menos olhando isso aqui, a gente acaba tendo um pouco de cada uma dessas coisas, mas eu não quero isso pra mim. E eu creio que a maioria de vocês também não querem viver dentro disso, né? Dentro dessas coisas, sendo pessoas que o Senhor sente repúdio, né? De olhar e falar, poxa, filha, eu te criei, né? Pra mais do que isso, eu te criei pra bênção, não te criei pra maldição, né? E que o Senhor olhe pra nós assim, o Senhor nos ama incondicionalmente, o Senhor não ama as nossas atitudes, o repúdio que Ele tem é das nossas atitudes, não é de quem Ele nos criou pra ser. Então sempre a gente tem que ter isso em mente, né? Não quero dizer aqui pra ninguém que não é amado por Deus, nós somos sim amados por Deus, muito amados, por sinal, porque a misericórdia dele a gente vê, né, se renovando e infinitamente maravilhosa sobre nós. Porém, ele não ama o que nós fazemos, essas práticas que nós temos, né? E é isso que eu peço a ele
ajuda realmente, né? O scanner do espírito, que nem eu falo, para me mostrar o que eu preciso mudar. E eu vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pelo amor, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que às vezes nós sentimos que se torna um pouco dura, ó Deus, mas nós precisamos dessas correções. Nós precisamos, ó Deus, desse ensinamento, nós precisamos, ó Pai, entender a direção que o Senhor quer que nós venhamos a tomar, Deus. As correções que nós temos que fazer nas nossas vidas, que nos mostra, Senhor, que nos exorta, Pai, em amor, em verdade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá a capacidade de cada dia, Senhor, buscar melhorar, buscar realmente, ó Deus, refletir. Deus, afasta, Senhor, afasta de nós, ó Deus, toda injustiça, toda maldade, Senhor, toda ganância. Afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos faz pecar. Ensina-nos, Deus, a cada dia a ter mais e mais intimidade e relacionamento com o Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta nosso nível de relacionamento. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos mostre sempre, ó Pai, a porta certa. Por isso, o Senhor esteja conosco, abençoa a nossa família, o nosso trabalho, Senhor, tudo aquilo que nós formos fazer, Pai, que seja para Te honrar, para Te engrandecer. Cuida, Deus, da nossa nação, dos nossos jovens, das nossas crianças, Deus. Ministra as vidas, Pai. Traz, ó Deus, clareza, entendimento, discernimento, estratégias, Pai, em nome de Jesus. Traz a cura, Senhor, a libertação sobre as vidas, ó Pai, daqueles que estão oprimidos, aqueles que sofrem, ó Deus, a cegueira espiritual. Liberta, Jesus, a vida dos Teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Um bom final de semana. E vamos falando. Tchau, tchau.